fofoca. Tentei seduzir, mas eu acho que assustei, né? O carro da pamonha. Hoje eu vou te contar do dia que eu fui roubado por amigos, tipo Jesus traído pelos discípulos. Não tô me comparando com você, com o Senhor. Desculpa, tô me comparando não. Nessa época eu trabalhava em home office, CLT home office, e pensei em abrir uma lojinha de roupa pra vender no Instagram. Lembro que era uma sexta-feira, eu tinha vendido algumas pecinhas, quase toda a coleção que eu tinha lá, que eu comprei tudo do Brás pra vender. Devia ter mais ou menos uns R$800 guardados em casa, que era ali o valor de pagar meu aluguel, que era 450, 550 na época, e o restante era pra comer, né? Dinheiro pra comer. Por coincidência do universo, eu tinha recebido das pessoas tudo em nota de papel. Ninguém fez um pix, ninguém fez uma transferência, tudo em nota de papel. Então eu guardei em casa. Ah, Davi, onde você guardou esse dinheiro? Dentro do colchão? Não. Peguei um copo que eu tinha aqui que rosqueava, coloquei o dinheiro dentro e coloquei no meu quarto. Até aí tava tudo certo, tudo beleza. 30 minutinhos depois, duas amigas foram lá pra casa. Uma delas morava embaixo, eu morava naqueles lugares que é tipo assim, 12 casas, uma em cima da outra, mas não é apartamento, mas, entendeu, sabe? Eram tipo 12 casas ali divididas no quintal, era tipo isso. Uma dessas minhas amigas morava na casa de baixo da minha e outra era uma amiga de tempo de escola e etc. Esse monte de casa ficava numa comunidade bem pesada que eu morava, era bem pesada mesmo. E por conta de ter muito gato, ah, Davi, o que é gato? É bicho de estimação? Não, minha filha, é quando você rouba energia de outra pessoa. Todas as casas onde eu morava era assim, era desse jeitinho. Então vira e mexe, acabava a energia, tudo bem, tudo legal. Acabar a energia ou pagar R$100 de conta de luz? Acabar a energia que você roubou do vizinho. E por coincidência do universo, nesse dia que elas foram pra minha casa, acabou a luz. O gato, minha filha, o gato estrinchou, acabou a luz. Como eu falei, eram várias casas e a fiação da minha casa conectava na fiação da casa de baixo. Era uma coisa bem segura, uma coisa bem segura. Então assim, acabou a luz, todo mundo desceu pra casa de baixo pra ver ali nos fios, dava pra mexer, fazer outro gato, não sei. Começamos a olhar o fio, até que um momento, uma dessas minhas amigas falou assim, eu vou ir na sua casa, que é no andar de cima, pra ver se a energia volta lá enquanto vocês ficam aqui. Como eu conhecia elas, eu falei, tudo bem, vai lá, que isso, vai lá. Uns 15 minutinhos depois, eu e o pessoal que tava embaixo subimos pra minha casa pra ver o que tava acontecendo. E essa amiga que foi lá ver se voltava energia estava usando o banheiro. Até aí tudo bem, todo mundo mídia, tá tudo certo. Passou mais ou menos uns 30 minutos, a energia voltou, o gato deu certo. E uma dessas minhas amigas que foi primeiro ver se a energia tinha voltado, falou assim, gente, eu vou embora. Só que o estranho é que ela ia dormir lá em casa naquele dia. Por que ela foi embora do nada? Achei estranho, mas não liguei uma coisa na outra. A garota pediu Uber, foi embora. A outra amiga foi pra casa dela e todo mundo foi dormir. Todo mundo foi dormir. Sabe aquela música do pode dormir tranquilo? Quando tu acordar vai ter surpresa. O pobre sempre tem. No dia seguinte, quando eu acordei, era dia de pagar o aluguel. Então eu fui até esse meu copo pegar o dinheiro. Abri o copo, olhei dentro e falei, gente, cadê o dinheiro? Tá brincando de esconde-esconde? Filha, não tinha nem moedinha. Não tinha nem moedinha pra contar a história, cara. Era o dinheiro do meu aluguel, cara. Dei mensagem pras duas amigas, só que uma jogou a culpa pra outra. Eu falei, gente, eu não fui que eu não vou roubar meu próprio dinheiro. Então alguém aqui foi. Discuti horrores com a vizinha da casa de baixo, mas ela falou que não era ela. Eu falei, pois bem, se não foi você, você vai comigo até a casa da outra e a gente vai achar esse dinheiro. E spoiler, não achei esse dinheiro, mas pelo menos eu briguei. Cheguei na casa da outra, ela não estava lá. Deu uns 3, 4 minutinhos depois, ela chegou de Uber cheia de sacola. Que dinheiro? Ela comprou essas coisas. Spoiler, era o meu dinheiro. Como eu sabia que meu dinheiro eu não ia ter de volta, eu falei, cara, pelo menos eu vou descontar toda a raiva que eu tenho em você. E aí eu briguei, minha filha. Eita que eu discuti. Todos os vizinhos saíram pra fora pra vir e eu falando, ladra. E como eu disse, eu não consegui recuperar meu dinheiro, mas pelo menos eu consegui desabafar. E é por isso que eu tenho traumas de pessoas hoje. Ninguém entra na minha casa, só meus gatos. Você disse fofoca. Tentei mexer o cabelo, mas eu tô uns dias sem lavar. Aí só essa pontinha que mexe. Hoje a fofoca é minha porque eu prefiro contar antes que outra pessoa conte. Deixa eu mesmo contar. Vou te explicar como que eu trabalhei de telemarketing sem atender ligação. Pra quem não sabe o que é trabalhar de telemarketing, sabe aquela pessoa que você liga, muitas vezes você estando estressado, descontando na pessoa do outro lado da ligação? Eu era essa outra pessoa. Geralmente a carga horária do telemarketing é de 6h20, com 2 pausas às 10 e uma pausa 20 pra comer. 20 minutos pra comer. E todo o resto do tempo ele passa ali atendendo ligações. Quando eu entendi que eu ia fazer isso, eu falei, não, peraí, eu vou mamar alguém, peraí. No mesmo dia que eu comecei a trabalhar, eu comecei a procurar quem ia ser a minha vítima, quem que eu ia dar uma dedada. Por minha sorte, tinha um supervisor que ele era... Aqui, ó, bichinho. Comecei a puxar assunto com esse supervisor e ele indo do meu papinho. Ele é que assim, ó, eita, vai cair desse papinho. Ah, Davi, mas o que você tem de qualidade? Ah, Davi, você tem um pênis grande? Não. Ah, Davi, você tem qualidades boas? Não, mas você tem um lábio, amor. Você vai rindo e eu vou te comer, você precisa saber disso. E assim, com 3 dias de trabalho, eu comecei a ficar com o supervisor e ele me fez não atender ligação. Ah, Davi, que coisa feia, você se vendeu. Me vendi? Me vendi. Ah, Davi, você tem que crescer na empresa com seu mérito. Era meu mérito porque ele era muito feio. Ah, Davi, mas você ficou com uma pessoa feia do seu trabalho, que era seu supervisor, só pra você ter benefício? Sim, e faria de novo tranquilamente. Só que aí que entra o poste da situação. Esse supervisor era casado. Ah, Davi, você sabia que ele era casado? Sabia, mas pra
ele, eu falei que não. Já fica a dica aí, se algum dia você se envolver com alguém que é casado, usa essa técnica de não sabia. Ele é casado, menina, faz essa cara, entendeu? A gente foi ficando, ele tinha realmente 3 pernas, não, ele se pendurava com a calendária, menino, o bagulho era 3. Até que um belo dia ele falou assim pra mim, olha, eu acho que eu vou parar de ficar com você e tal, porque eu respeito meu marido e eu, eita, ontem à noite você respeitou bastante. Eu já tava aceitando que eu ia voltar a atender a ligação, até que no meio da conversa ele falou assim, mas eu espero que você não conte nada pra ele, tá? Eu nem tava pensando nisso, Nessa hora eu tinha 2 opções, ser uma pessoa boa e não contar pra ninguém, ou ameaçar contar e continuar sem atender. Eu escolhi a segunda opção. Não me julga! Eu não queria atender! Aí eu fui e falei que se a gente terminasse, se eu voltasse a atender, o marido de alguém ia saber, hein? E foi assim que eu fiquei 2 anos trabalhando de telemarketing sem atender uma ligação. Você disse fofoca? Lanchinho da tarde. Eu ia comer uma fatia só que é o tamanho da fatia? Humilhante. Comer 2 que eu sou filho de Deus, né? Esse pãozinho sem glúten, sem lactose, sem gosto. Eu vou usar essa manteiga aqui de caju. Sei, o cheiro lembra manteiga. Ih, gente, não passa. Eita, olha, dá pra ver que é gostoso, hein? Como a cara não tá boa, eu vou colocar na frigideira pra dar uma douradinha. Também vou comer uma torradinha sem glúten. Parece isopor, né? Não, mas com a geleia vai melhorar. Cheirosinha. Vamos provar. Tá bonito? Não tá. Eu comia meu ex e ele era feio, então tá tudo certo. O pãozinho ficou com uma crostinha assim, ó, gosto. É ruim. Aí você come pensando assim, com 35 anos isso vai ter um resultado bom no meu corpo, aleluia. Talvez a torradinha seja melhor, vamos ver. Não era melhor não. Que gostoso, pô, Você disse fofoca? Não, você não vai ouvir mesmo assim. Levei uma fofoca, eu vou contar um pouco da minha vida. Ah, Davi, eu não quero saber. Ai, cala a boca. Vou descer o tapão, cala a boca. Hoje eu vou te contar como que eu conheci meu namorado. Davi, você namora? Meu Deus, você namora? Como que você namora, Davi? É, uma surpresa. Quando eu conheci meu namorado, eu namorava outra pessoa. Eita, traidor! Não é bem assim, deixa eu te contar. Era um namorado que ele terminava comigo de 2 em 2 semanas. Aí, nesses términos, eu conheci meu namorado atual. Ou quando eu conheci meu namorado, o vulgo Alisson, ele queria ter relações, o vulgo anal. Ele queria ter esse contato, essa conversa 3 horas da tarde, era o horário que eu tava trabalhando, não conseguia encontrar ele. Então a gente ficava só trocando ideia, trocando nude, mandava, ó, nudezão em cima da mesa. Ah, Davi, o que você achou atraente do seu namorado? Foi o caráter, o amor, entendeu? O amor. Meu namorado tem uma cara de machão, mas quando ele abre a boca, ele mia. Ele solta pequenos miados. Miau. Essa cara de machão que me atraiu, porque eu falei, nossa, que isso? Para. Me quebra no meio, me dá um soco. Como eu falei, ele queria ter relações muito cedo, ali 3 horas da tarde. Eu não conseguia, meio que ficou no off, meio que não rolou nada de verdade. Até que no dia 24 de dezembro de 2019, véspera de Natal, eu estava com algumas amigas. Elas estavam indo comprar, eu fiz um pé. Não era pra mim também. Eu não... Que isso, não... Eu fiz. Quando a gente tava chegando lá, quem é que tava saindo de lá? Meu namorado, que na época não era namorado, mas eu amarrei, agora é. Porque ele não me viu logo de primeira, mas meu olho, que é o olhar de pega macho, na hora que eu vi ele saindo, eu falei, gente, vou dar ali, peraí. Pra minha amiga esperar, atravessei a rua e falei, oi, tudo bom? Você tem 5 minutinhos agora pra... 5 minutinhos, coisa boba, coisa rápida. A primeira frase que ele me falou foi, nossa, você é mais bonito pessoalmente do que na internet. Eu fiquei um pouco chateado. Aí, como rola aquele medo de levar uma garrafada, uma pedrada, um chute no meio da rua, fomos pra um beco. Ah, que história romântica. Fomos pra um beco que era no posto de gasolina. E ali, minha filha, eu troquei partes, brinquei, fiz um malabarismo. Ah, Davi, foi nesse exato momento que vocês começaram a namorar. Quase isso, só que nesse dia eu estava com o corpo um pouco possuído pela pombagira, só podia. Assim que eu terminei de ficar com ele, eu fui pra um baile funk. Sim, eu ia pra baile funk, ficava até 6 horas da manhã. É o passado complicado. Fiquei com várias outras pessoas naquele dia, mas eu só me importei com meu namorado. Com certeza, beijava outros pensando nele. Que isso? E uns 2, 3 meses depois, a gente começou a morar junto. Parece 2 sapatão emocionadas. E moramos juntos até hoje. Você disse fofoca? Falei aqui recentemente que eu vou ter que mudar de casa porque a dona da minha casa resolveu vender a casa. Tudo bem, a casa dela, ela faz o que ela quiser. Diz que quando a mulher vem me fazer a proposta, ela fala que ela quer 300 mil de entrada. Ô, meu anjão! Obviamente eu não tenho 300 mil pra dar de entrada. Eu falei que não ia querer a casa. Daí tudo bem, beleza. Esse dia eu falei pra ela que eu não ia querer ficar com a casa, que eu não tinha como comprar e que eu ia entrar nos 2 meses ali de depósito pra sair da casa e procurar a casa. Pra quem não sabe o que é mês de depósito, é aquele valor que você dá quando você entra na casa e você pode ficar aquele período sem pagar aluguel na hora de sair. Ela falou, beleza, tudo bem, tudo bacana. Eu falei, pô, beleza então. Eu rodei São Paulo inteiro. Eu fui até a puta que pariu.
achar a casa e não achei. Ah, Davi, por que você não achou? Porque eu tenho pet e é difícil achar casa, caceta, pet. Semana passada fui visitar uma casa, gostei da casa, falei, pô, vou fechar com essa casa. Hoje eu assinei o contrato dela. Assim que eu assinei o contrato da casa nova, eu fui postei um stories tipo, ganhei da vida. Assim que eu fiz esses stories, eu fui e mandei mensagem pra proprietária da casa atual, falando, ó, vou sair tal dia, o depósito vai até tal dia, conversar certinho. Aí ela falou assim pra mim, Davi, fala com meu marido, que foi o cara que veio aqui com outro corretor. Mandou o contato dele. Peguei, salvei o contato dele e mandei a mesma mensagem que eu tinha mandado pra ela. Diz que o cara me responde o seguinte. Eu falei pra você o que ele falou, calma, tá com pressa, Ele falou o seguinte, sei que é complicado essa sua situação de mudança. Se quiser, podemos prolongar o contrato por mais 6 meses. Calma que piora. Vocês já estão na casa e tem seus pets. Também se adaptaram legal à casa que você está morando. Você telou toda a casa e teve um custo com isso. Aí ele continuou dizendo, peço até desculpa se não gostou de ter levado aquele cliente do corretor aí. Não foi minha intenção te incomodar. Daí ele repete, se quiser prolongar o contrato por mais 6 meses, sem problema. E ele termina dizendo, se quiser prolongar até por mais de 6 meses, podemos conversar e fechar o contrato. O quê? Ó o olho do Chique. Isso aqui, ó. Ó o olho do Chique. Só pra eu entender. Eu fui na puta que pariu procurar casa, vou pagar o dobro de aluguel, porque foi a única casa que eu achei que aceitava os meus animais. Pra esse infeliz chegar agora e falar que eu poderia ficar mais 6 meses na casa. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, ele trouxe as pessoas pra ver a casa, não quiseram comprar a casa, ninguém agora quer ficar com a casa, eu vou sair, ele vai sair do prejuízo. Também acho que eles quiseram jogar um verde pra ver se eu comprava a casa e dava 300 mil pra eles, isso não aconteceu e agora eles queriam que eu ficasse na casa. Mas eu falando que tava procurando outras. É aquela perguntinha que eu te fiz, quando que o pobre tem paz? Quando, cara?